Olá pessoal, tudo bem? Então nessa videoaula nós vamos implementar o nosso primeiro algoritmo computacional. Aqui eu estou dentro da pastinha do Visual G, aquele programa que nós baixamos na semana passada. Eu vou vir aqui e dar 2 cliques nesse ícone Visual G30. Abriu o meu editor do Visual G. A primeira instrução aqui, o primeiro comando, ele pergunta qual que é o nome do nosso algoritmo. Então vou colocar aqui calcular média. Então vai ser um algoritmo para calcular média. As linhas de 2 a 6 são comentários. Tudo que começa com 2 barras são comentários. Comentários servem para documentar o código, então para explicar para a pessoa que está lendo o código o que isso acontece. Na execução isso é descartado, isso não tem funcionalidade nenhuma. Eu poderia simplesmente apagar isso daqui e não teria efeito nenhum para a execução do meu código. Mas isso ajuda a pessoa que está lendo, o ser humano, a identificar o que está acontecendo. Aqui eu tenho um preâmbulo, então está dizendo qual que é a disciplina, qual que é o nome do professor, qual que é a descrição, o autor e a data. Isso daqui já é um exemplo que ele coloca. A gente poderia substituir isso daqui para os dados nossos. Então, o nome da disciplina, a lógica de programação, nome do professor, Ivan, aqui você vai descrever o que esse algoritmo faz. Então, esse algoritmo calcula a média de 2 notas. Aqui você vai pôr o seu nome, quando você estiver fazendo atividade, e a data que você está realizando a atividade. Tá? Então, 10/6/2020. Voltando à segunda sessão, nós vamos criar as variáveis. Então, as variáveis são onde nós vamos armazenar os valores que vão ser manipulados pelos nossos programas. Aqui eu vou precisar de 3 variáveis. Então, uma variável que vai armazenar a nota 1, uma variável que vai armazenar a nota 2 e uma variável que vai armazenar o resultado do nosso cálculo. Então, vai armazenar a média. Depois de criar as 3 variáveis, eu vou colocar 2 pontos para separar as variáveis do tipo, e aí eu vou colocar o tipo da variável, então real. Então, esses 2 pontos real quer dizer que essas variáveis armazenam números reais, números com vírgula. Bom, depois disso, eu vou aqui para a parte de início e fim. Então, dentro dessa parte de início e fim, eu vou colocar os meus comandos. Então, quais são os comandos, quais são as instruções do meu programa? Bom, a primeira instrução que a gente viu lá, o programa ele tem uma estrutura de entrada, processamento e saída. Então, a primeira parte seria realizar as entradas. Para realizar a entrada, nós utilizamos o comando leia. Então, leia, ele vai ler um valor e vai armazenar esse valor lido em uma variável. Então, nesse caso, na variável nota 1, tá? Bom, esse leia aqui, o que que acontece? Quando eu clicar aqui em executar, ele vai abrir uma janelinha aqui e vai ficar piscando. O que que isso quer dizer? Ele quer dizer que ele está esperando que você digite um valor aqui. Então, se eu digitar, por exemplo, 5 e der Enter, ele vai ter executado esse comando e vai ter terminado ele. Ou seja, ele pegou o 5 e armazenou dentro da variável nota 1. Isso fica difícil para a pessoa entender o que tem que fazer quando ela está utilizando o programa. Então, o interessante seria o quê? Eu colocar um comando de saída antes do comando de entrada, para dizer para a pessoa o que ela deve realmente fazer. Eu poderia utilizar aqui o comando de saída, escreva, e aí falar para ela, digite a nota 1 do aluno, tá? Então, quando eu uso o comando escreva, eu tenho que colocar a palavra ou o texto dentro de aspas. Sempre que é texto, caractere tem que ser dentro de aspas. Se eu executar novamente esse programa agora, então ele vai mostrar para mim, ó, digite a nota 1, e ele vai esperar que eu digite um número aqui. Então, por exemplo, o número 5. E aí, novamente, ele vai ler o valor número 5 e vai armazenar dentro da nota 1, tá? Para a gente ter certeza que realmente ele pegou esse número que eu digitei e armazenou aqui na nota, eu posso colocar aqui, por exemplo, um escreva a nota 1 é, e aí eu vou colocar aqui o valor da nota 1. Tá? Então ele, de novo, vai imprimir para mim uma mensagem na tela, ele vai imprimir esse texto, a nota 1 é, e depois vai imprimir o valor que está armazenado na variável, ou seja, o valor que ele leu. Tá? Então vamos testar de novo. Vou lá, digite a nota 1, vou digitar aqui 7, e aí ele vai falar para mim, ó, a nota 1 é 7. Tá vendo que ele mostrou 7 aqui? Ele não mostrou o nome da variável, ele mostrou o valor que está dentro dela. Então as variáveis armazenam valores para a gente, tá?
E aí, com base nisso, eu posso continuar o nosso programa. Então, aqui eu tenho o meu primeiro bloco. Então, escreva, digite a nota 1 do aluno, leia a nota 1, e aí eu vou fazer aqui a mesma coisa para a nota 2. Então, Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou colocar aqui, digite a nota 2 do aluno, leia a nota 2. Então, agora, dentro da nota 1 vai ter o primeiro número que a pessoa digitou, dentro da nota 2 vai ter a segunda nota que a pessoa digitou. Agora eu vou para a parte do processamento. Tá, então, lembrando, vou fazer um comentário aqui. Então, essa daqui é a minha entrada. E agora eu vou para a parte do processamento. Então, processamento. Então, o que o processamento vai fazer? Vai simplesmente realizar um cálculo da média. Então, o processamento seria o quê? Eu teria que somar a nota 1 mais a nota 2 e dividir por 2. Se eu fizer desse jeito aqui, eu vou ter um erro, porque ele vai dividir primeiro a nota 2 por 2, para depois somar a nota 1. Então, para realizar a média, o que eu tenho que fazer? Somar a nota 1 mais a nota 2 e só depois realizar a divisão. Então, eu coloco um parênteses aqui primeiro, para dizer que isso tem que ser feito primeiro do que isso. Bom, isso vai gerar para mim um resultado. E aí, esse resultado eu tenho que armazenar em algum lugar. Então, eu vou usar essa outra variável média para receber o valor desta conta aqui, desse cálculo. Então, eu vou colocar aqui no início, média, o sinalzinho de menor e o tracinho. Esse sinalzinho aqui significa que eu estou colocando o valor na variável média, que eu estou atribuindo um valor para a variável média. E qual que é o valor que eu estou colocando na variável média? O valor deste cálculo aqui. Então, ele resolve o cálculo e armazena o cálculo aqui dentro. Depois de realizar o processamento, a gente vai para a parte de saída. Então, a saída simplesmente é escrever um valor na tela. Então, vou colocar aqui que a média do aluno é, e aí eu coloco a variável média. Ele vai mostrar para mim o que tem dentro da variável média. Tá? Vou lá clicar de novo em executar. E aí vai mostrar para mim. Então, digite nota 1 do aluno, 5, digite a nota 2, 8, e ele vai mostrar, então, que a média do aluno é 6,5. Tá ok? Então, essa aula fica por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí. E a gente volta depois na próxima aula.